Então, chegamos finalmente à tectônica de placas, tá? Então, como eu falei, a placa, ela é individualizada quando ela começa a ter o movimento para homogêneo, mas ela é separada da outra placa quando ela tem movimento contrário, ok? Hoje, né, aqui na África, eu não sei se vocês já ouviram falar do Lago Vitória, Lago Tanganica, Malawi, né? Então, hoje, nós temos o início do que seria a separação de uma placa. Ela não separou. Está indo nessa direção e essa placa está indo nessa direção. Quando finalmente, sei lá, daqui uns 100 milhões de anos, ela conseguir se separar, aí ela vai gerar um oceano, vai gerar duas placas e vai gerar um oceano. Os oceanos nascem assim. Nascem com a separação definitiva de uma placa, onde começa a sair rochas do manto e começa a formar a placa oceânica. Inicialmente, vamos dizer aqui que fosse, aqui está colocando crosta, né? Mas vamos pensar em placa. Aqui é uma placa, né? Digamos oceânica, né? Ou digamos que fosse não oceânica, uma placa continental. Nossa, é errado isso aqui, né? Uma placa continental, ok? E aqui ele começa a ter um movimento contrário para cá e outro movimento contrário para cá, tá? Então, o magma, né, ou a astenosfera começa a querer sair. Então, o que, que você faz? O que, que acontece quando você tem um chiclete e você começa a esticar ele? Você pega o seu chiclete na ponta, né, começa a esticar, e aí o meio dele, o que, que acontece? Né, fica bem fino. Então, aqui afina, e aqui quebra tudo, e afina também, né? Fica tudo umas coisas esbranquiçada, envergada, né? Fica bem fina. Até que de tanto você puxar, o que que acontece? Ele rompe. Quando ele rompe, quem sai? Sai rocha do manto, sai o magma. E aí, esse processo de sair rocha e continuar, né, com o movimento contrário. E aí, no momento que ele começa a sair rocha, aí viram duas placas. Até então, aqui é uma placa. A partir daqui, quando ele começa a sair o material do manto, geram duas placas. E aí sim, a gente tem a geração do fundo oceânico, a geração das rochas da placa oceânica. Então, aqui fica placa continental, aqui a placa oceânica, que começou a nascer aqui, tá vendo? Então, ela vai empurrando, vai nascendo, né? Ele vai saindo, vai empurrando, vai saindo, vai empurrando. Placa oceânica e, do outro lado, placa oceânica e esse segmento, placa continental. Se você tem aqui em cima, né, uma placa continental tentando se romper, ok? Então, você tem aqui uma placa continental que começa a ser esticada, ok? Quando você começa a esticar, aqui afunila, né? Aqui afina. Até que você estica tanto que rompe. Quando rompe, o material do magma, do manto, sai. Quando o material do manto sai, então tá aqui. Afinou, rompeu e o material do manto sai e se solidifica. E esse processo continua. Opa! E esse processo continua, né, empurrando as placas continentais e continua gerando a placa oceânica. A placa oceânica é isso aqui. A saída do magma, a solidificação do manto, né, em rochas, gerando placa oceânica. E conforme isso vai se afastando, né, como a gente teve aqui, tudo isso aqui é placa oceânica e, a partir de um momento, placa continental.
ok? E é esse crescimento, esse afastamento, né, que é uma média de 2 centímetros por ano. E ele está aqui ocorrendo há cerca de 120 milhões de anos. Ele está empurrando, né? Ele está empurrando a placa sul-americana nessa direção e a placa africana nessa direção. Quando essa porção aqui da placa oceânica ficar muito densa, o que ele vai fazer? Ele vai começar a, opa, a voltar para o manto, por volta de 180 milhões de anos. Por enquanto a gente está tranquilo. Então, hoje o que está acontecendo aqui, né, ao longo do contato das duas placas de Nazca e Sul-Americana, vai acontecer com a gente daqui 60 milhões de anos, mais ou menos. O que a gente sabe é que esses movimentos, né, têm a ver com a densidade da placa oceânica, tem a ver com a densidade das placas continentais, e que fazem com que haja essa deriva, essa movimentação das placas. Então, de uma forma geral, a tectônica global, ela foi meio que uma revolução, né, para todo o entendimento da dinâmica da Terra, né, e tudo que ela sofre. Já se tinha um paralelo, né, junto com a teoria das espécies, né, entre 859 e 1965, né, dizendo que a Terra tem um comportamento dinâmico, né, mas faltava mais evidências, né, em cima dessa teoria, ou em cima dessa hipótese. Um geólogo e meteorologista, né, ele propôs essa teoria da deriva continental, e a teoria, né, da origem dos continentes já era mais ou menos visualizada por volta de 1915. Porque se vocês verem, né, como que é a morfologia, pelo menos, da região sul-americana com a África, vocês vejam que, se você juntar, ele forma um quebra-cabeça. Então, já se tinha, né, também essa região aqui, né, já se tinha mais ou menos essa ideia, mas precisaria confirmar. Quais são as evidências, né, que comprovam, e são vários estudos de forma interdisciplinar que são feitos para se mostrar as evidências da dinâmica da Terra, da dinâmica das placas. Então, nós temos evidências morfológicas, né? Morfo é forma, né? Então, evidências de formas de continentes, evidências de paleoclima, evidências de restos fósseis, né? Que o fóssil, ele entra numa ciência chamada paleontologia. Evidências de idade, né? Geo é idade. Geocronologia, estudo da idade. E evidências litológicas. Lito é rocha. Litologia é estudo da rocha, tá? Então, essas evidências feitas por diversos pesquisadores mostram e comprovaram a dinâmica da Terra. Então, aqui nós temos tanto a evidência morfológica, né, que vocês vejam que um dia, provavelmente, esses continentes estiveram juntos, quanto evidência litológica. Nessa região, né, aqui marcada em branco, existem rochas que foram geradas quando essa porção desses continentes estavam próximo ao Polo Sul. Quer dizer, elas se movimentam não só lateralmente, elas se movimentam entre os polos também. A movimentação é tanta que, uma época, essa região toda esteve próximo ao Polo Sul, né? E sofreu a ação glacial, gerando rochas glaciais. Então, aí você consegue ver todos esses restos, né, nessa parte dos continentes, quanto, né, evidências paleontológicas, fósseis que da mesma idade, e mesmo os fósseis encontrados em regiões
da placa sul-americana e da placa africana, hoje separados. Da placa africana, da placa da Índia, hoje separados. Então, vocês vejam que a evidência também de fósseis também mostra que todos esses continentes um dia estiveram juntos, né? Como eu falei, não necessariamente no formato atual, né? Eles tinham outros formatos, né? Porque durante essa movimentação, com o surgimento deles, erosão e depois outras deformações que eles sofreram ao longo dessas interações entre as placas, porque as placas, elas ora se distanciam, ora se aproximam, ora se distanciam de novo, é uma doideira. A gente só consegue contar essa história de todos os eventos que ocorreram com o resto das rochas que elas deixaram. É um quebra-cabeça muito grande e feito por mais de um especialista. Geralmente junta-se biólogos, geólogos, geofísicos, físicos e químicos para se estudar todo esse processo da dinâmica da Terra. Separação da placa litosférica, mas que uma parte ficou no Brasil, na placa sul-americana, e outra parte permaneceu na placa africana. E que puderam ver que era o mesmo corpo de rocha, o mesmo tipo de rocha, de mesmas idades, tá? Essa de 550 milhões de anos, essa de 2 bilhões de anos, 2 mil milhões de anos, tá? Então, são evidências tanto geocronológicas quanto litológicas. E aí vocês vejam, lembra que eu falei lá atrás, que a gente não tinha, né, na época desses movimentos, o formato dos continentes que a gente tem hoje, eram outros formatos. Então, por volta de 300 milhões de anos, nós tínhamos o supercontinente Pangaea. Eu vou só mostrar para vocês, né, alguns nomes principais dos supercontinentes, porque numa aula sobre a evolução do tempo geológico, provavelmente o professor Emiliano vai falar sobre isso. Então, nós tínhamos o continente Pangaea, né, que estava tudo junto, né, a parte do Gondwana e a parte da Laurásia, e por volta de 195 milhões de anos, o que é Sibéria, Irã, etc., se separa e a parte, né, da Austrália, Antártica, África, a América do Sul e a América do Norte ficam juntos no continente Gondwana, ok? Mais para frente, por volta de 152 milhões de anos, nós temos a abertura aqui do oceano, né? Aí você vê que esse parte do Gondwana, né, se separa. Evidência tanto litológica quanto geocronológica. Então, o que acontece? Foram encontrados corpos de rochas, né, que hoje encontram-se separados da placa norte-americana, e um grande oceano se forma aqui, que é o Oceano Tétis, e mais para frente, por volta de 120 milhões de anos começa, mas por volta de 94 milhões de anos, aí a gente já tem também o início também, já a separação, formação da crosta oceânica, da litosfera oceânica, e separação das duas placas continentais que a gente conhece. Aí vocês veem que nessa época a Índia estava aqui embaixo ainda. E em 94 milhões de anos, ela fez esse movimento até bater aqui em cima. E aí a Austrália se separou da Antártica, né? A Antártica veio parar aqui embaixo, no Polo Sul. E toda essa região também se organizou no formato que a gente conhece hoje. Por volta de 66 milhões de anos, a gente tem mais ou menos o que nós teríamos hoje, mas está aqui a Índia um pouquinho longe da onde ela ia bater. Então, toda a dinâmica da Terra influencia na circulação oceana e os dois juntos influenciam no paleoclima. Então, toda a dinâmica da Terra está junto com a dinâmica do clima, paleoclima e etc. Então, tem os processos naturais e muito devagares geológicos que influenciam pela formação de relevos, pela formação de e pela interferência da circulação oceânica, né? Porque aqui você tem, quando abriu aqui, você tem uma circulação oceânica de norte para sul, né?
que antes você não tinha. Opa. Antes você não tinha essa circulação, não existe essa circulação norte-sul, você tinha essa circulação aqui, ó, leste-oeste. Então, todo esse agrupamento, essa dinâmica das placas, influencia na circulação oceânica e ela junto com os relevos influencia diretamente no paleoclima. Por isso que ao longo do tempo geológico você tem registros, e a gente encontra esses registros nas rochas, de períodos muito desérticos, períodos muito alagados, períodos em que o nível do mar sobe muito, né, chegando a alagar grande parte, por exemplo, dessa região aqui, né, da América do Sul. Tudo isso já foi mar um dia, desde aqui do Paraná até Mato Grosso desde a Argentina, Mato Grosso, até a Bacia do Parnaíba, né, lá no Nordeste. Com os processos de industrialização dele e a emissão de CO2 que ele está fazendo, algumas mudanças climáticas ele está acelerando. Então, o que a gente vinha notando a cada 1 milhão de anos ou a cada 100 mil anos, o que fosse, é notado agora em questão de décadas, né? Por conta da ação antrópica. E quais são esses fatores que fazem essa movimentação das placas? Lembra que eu falei? Placa oceânica, né? Sendo gerada pela saída do manto, e a saída do manto, ela solidifica em rocha, e conforme vai saindo mais, ele empurra, né? Ele empurra na direção oposta para ele continuar saindo, as duas placas. Então, aqui é uma placa, aqui é outra placa. O movimento, né, aceito pelos geofísicos atuais e geólogos são o ridge push, o empurramento, né, morros, né, de montanhas, e o encontro das placas, né? Tá vendo que uma está encontrando com a outra? E a gente tem a subducção de uma, que é o slap pull, que é o afundamento, né, de uma placa em relação à outra. Uma parte funde, sai, vira vulcão, né? Tá vendo que isso aqui é vulcão? Tá vendo que esse vulcão tá alinhado aqui, bem nessa região? Onde a gente está tendo a subducção, é uma zona de subducção. A placa litosférica está entrando por debaixo da outra placa. Então, são duas placas litosféricas oceânicas e formando uma cadeia de vulcões ao longo dela. Ok? Esses são os mecanismos aceitos. Mas, se por acaso cair na prova, tem algumas pessoas que falam sobre a convecção do manto. O que acontece? Com o tempo, a Terra está esfriando. A Terra está esfriando, então todo o material frio sobe, todo o material quente desce. Então, a gente tem essas correntes de convecção, essas células, né, que vocês vejam, material quente subindo, material frio descendo. E que também participam desse movimento, né, da subducção aqui e da separação aqui. Ridge push e slap pull. Então, esse resfriamento da Terra também ajuda, né? E nós temos essa dinâmica do manto, a rocha dentro do manto, essa movimentação. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, né? Como se fosse a cadeia mesoceânica, vamos dizer assim, se separando, né? E a placa oceânica, mais antiga aqui, mais densa, chega uma hora ela não aguenta mais, ela volta a ser subductada, ela volta para o manto, ela volta para a stenosfera. Uma parte, como ela vem hidratada, então aqui tem sedimento, né, forma-se areia, uma camada de areia em cima dela, tal, uma parte vai junto. Todo esse sedimento, toda essa rocha hidratada, funde a altas temperaturas, geram rochas ígneas, e uma parte que consegue sair, gera os vulcões. Pessoal, lembra que eu falei da pia do banheiro para vocês? Né? A pia do banheiro é feita desse tipo de rocha aqui, que fica dentro da crosta. Tá? Essa rocha ígnea, que fica aqui, né, na câmara magmática, e os minerais crescendo,
Chega uma hora, lembra que eu falei que tudo isso só ergue. E quando isso aqui é exposto, tá aqui, né? Ele chega aqui a ficar exposto, mas é rocha, ela é diferente da rocha vulcânica. Aí chega o homenzinho lá com a sua serra, serra para você e faz a sua pia de banheiro, tá? Ela geralmente, né? Esse tipo de rocha ígnea, ela se formou e se solidificou, né? Como ela é encontrada entre 2 quilômetros de profundidade e 10 quilômetros, 15 quilômetros de profundidade, né, dentro da crosta continental, tá? Então, esse é um tipo de rocha ígnea. Tanto essa rocha aqui, que se solidifica aqui, vinda desse material fundido, né? Quanto a rocha do vulcão, são rochas ígneas. São 2 tipos de rochas ígneas, ok? Então, tectônica de placas, coincidentemente, nas regiões onde a gente tem encontro de 2 placas, né? Então, temos aqui, temos aqui, temos aqui, ok? Temos aqui. Coincidentemente, são as regiões de maior terremoto, ok? Aqui, tá vendo que a gente tem também? Aqui é as placas que se distanciam uma das outras, ok? Temos terremotos, mas não é tão intenso quanto os terremotos das placas que têm movimentos que a gente chama de convergente. Elas tentam ir de encontro uma à outra. Então, são os principais locais de terremoto do mundo. E aí, esse local bem definido das placas é o que a gente chama de limite de placas. E são nesses limites de placas que ocorrem os maiores terremotos. Claro, a gente tem também terremotos no interior da placa. Aqui, né, a gente tem terremoto por quê? Nessa região da África, porque nós estamos naquele lago Malawi, Tanganica, etc. Eles estão tendo movimentos contrários entre si. Aqui, o Mar Vermelho também está tendo movimento contrário entre si, tem terremoto também, tá? Aqui, na placa da Eurásia, essa placa da Arábia está entrando por debaixo dessa placa aqui. Está tendo movimento convergente. São áreas de terremoto, tá? Então, esses são os limites de placas. E, dependendo do limite de placa, a gente tem os movimentos. Então, aqui, o limite divergente, quer dizer, uma placa indo com movimento oposto à outra, o limite convergente, uma placa indo de encontro à outra, e o limite transcorrente. São os 3 limites de placas, né? O limite transcorrente, ele é. Vamos falar um pouquinho do limite convergente, né? Então, lembre-se, placa oceânica, placa ou litosfera oceânica com placa oceânica, né? Onde nós temos o retorno de uma das placas, geralmente a mais densa, a mais antiga, de volta para o manto, fusão parcial dessas rochas que voltaram para o manto, fusão parcial porque só uma parte se funde. Quando ela se funde, ela se torna menos densa ela sobe, quando ela consegue sair, gera vulcão, ok? E aqui, essa placa oceânica ainda está junto com a placa continental, ok? Elas estão andando juntas nessa direção, tá? Placa oceânica, 5 a 7 quilômetros, placa continental, de 20 a 70 quilômetros de espessura.
Mas o homem,